Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Edscast. Meu nome é Fernando Coelho, tem aqui comigo o meu grande amigo Rafael Fink. E aí, Fê, bom demais? Preparado para mais 6 horinhas de conversa? Tranquilo, vambora. A colega que já falou que tá de boa, cara. Então, acho que gosta de conversar. Então, fechou. O Eric agora, o Lucas aí, o Moisés olharam pra gente indignado, né? 6 horas? Tão maluco? Fazer a apresentação da nossa convidada. Bora! Ela é social media, mentora, dona da agência Iris Marketing, professora de xadrez. Stephanie Purman. É assim que fala seu sobrenome? Exatamente. Purman. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Eu fiquei surpreso com essa professora de xadrez. Então, é onde tudo começou. Ah, é? É onde eu entendi o que é ser estratégica. Uau! Porque o xadrez, se você parar pra pensar, o xadrez, você sempre tem que saber 3 passos à frente, 5 passos à frente das jogadas que você tem que fazer. Então, foi onde eu aprendi o que realmente é ser estratégica. Caraca. Inclusive, deixa eu pegar aqui. Cara, tirei botão de xadrez e começa a jogar do nada, né? 6 horas jogando xadrez, a galera assistindo, né? Mas você aprendeu xadrez de criança? Porque não é algum hábito de brasileiro muito jogar xadrez. Então, na verdade, eu aprendi a jogar xadrez quando eu era criança na escola. Tinha um professor de educação física que me ensinou, mas eu só sabia mexer as peças. E quando eu vim pra Floripa e eu vim fazer faculdade, eu fiz enfermagem por um tempo e eu precisava trabalhar, porque minha família não tinha condições financeiras para me sustentar aqui em Floripa. E o único trabalho que eu consegui conciliar com a rotina de enfermagem foi ser prof de xadrez. Então, eu tinha uma colega de aula, que ela trabalhava nessa empresa, uma empresa terceirizada aqui de Floripa. E foi aonde o professor, né, que ensinava a metodologia pra gente, ensinou realmente o que era xadrez e como que é ser estratégico. Então, eu, de fato, fui aprender a jogar xadrez com 18 anos. Quando eu sentei para fazer o treinamento para ensinar para as crianças. Eles sempre falavam que a gente não precisava saber tudo de xadrez porque eles iam ensinar. E, de fato, eles ensinam, né? Então, a nossa metodologia ensinava, no caso, que agora não dá mais aula de xadrez, ensinava como uma criança poderia aprender. Então, eu dei aula nas escolas particulares aqui de Floripa. Caraca. E eu realmente aprendi só quando era mais velha, assim. Quando eu era criança, participei de evento e tudo mais, sabia fazer pastorzinho, que caía uma galera. Mas jogar de forma estratégica só quando eu fiquei mais velha mesmo. Jogar pastorzinho? Não, calma aí, que eu tenho uma história com esse tal do pastorzinho aí. Era gincana de escola, alguma coisa assim, na época de... Eu tava no colegial já devia ter, assim, sei lá, meus 16 anos. E aí precisava de alguém pra jogar xadrez. Ninguém se candidatou, eu falei, cara, eu sei mexer as peças, se quiser eu vou lá. Vamos lá, vambora. Cara, um moleque, acho que da 6ª série, um japonesinho, pequenininho... Ele me matou com 3 ou 4 jogadas na tal do pastorzinho. É uma jogada que você dá checkmate em 4. É isso aí. Caraca. Mexe 4 vezes. Eu nunca mais joguei xadrez na minha vida. Traumatizou. Manda um recado aí pra esse japonesinho. Você me traumatizou. Obrigado. Mas é um jogo interessante. É um jogo que ensina muitas crianças a... elas dependerem só da estratégia delas e da inteligência delas. Porque não existe... É você contra você. Tipo, não é você só contra o adversário. É você contra você e as suas estratégias. Porque se você mexe uma peça de forma equivocada, não é agora que vai impactar o teu jogo. É daqui 2 ou 3 jogadas. Caraca. E daí você mesmo se coloca nessa enrascada. E era muito legal porque eu dava aula em escola particular. Então, é uma realidade diferente da que eu fui criada, por exemplo, né? É uma realidade onde eles têm muita coisa, né? Tudo. E quando você senta e você tá... Por exemplo, eu e você jogando, e você tá de brancas, eu tô de pretas, e eu só dependo da minha jogada, não importa se meu pai tem dinheiro ou não, o que é, era diferente, assim, o impacto emocional pra criança era muito importante, sabe? Foi muito importante. E eu sinto falta dos meus alunos e aprendi muito com eles. Me ensinaram a ser muito humana, assim, criança tem uma parada muito diferente do adulto, eles realmente escutam. E é sem aquela poluição ainda, sabe? Que o mundo acaba poluindo a gente às vezes. Então, foi bem especial. Eu adorava dar aula para as crianças de 5 anos. Eles eram fofinhos. Tinha alguém que era, tipo assim, já um prodígio no xadrez? Tinha. Tem um aluno meu... Eu acho muito legal isso, cara. Então, tem um aluno meu que eu tenho certeza, assim, que ele é um prodígio já. Uau. E foi incrível participar dessa formação dele. Eu tenho contato com os pais dele até hoje, a mãe dele especificamente. É o Ian, ele tem
Hoje eu acho que ele tem 8, mas na época ele tinha 5 anos. E ele, tipo, dava um banho em mim, assim. Ele sabia tudo, ele sabia a teoria, ele joga... Ele mora hoje na Alemanha, se eu não me engano, e ele joga campeonato lá e ele ganha, e ele se desenvolve. Então, o menino é realmente um prodígio, assim. Bizarro. E ele muito educado, nossa, ele era muito fofo. Ele fazia aula só online, a gente dava... Nossa metodologia ensinou online também durante a pandemia, que foi onde tudo veio a mudar depois. E a gente ensinava ele online e ele sabia tudo. Jogava contra o computador, ia muito bem. Então, um menino, assim, que se destacou muito naquela época. Caraca. Tem uns vídeos na internet que eu vejo que é o cara, tipo... Eu acho que deve ser o cara mais foda do mundo de xadrez. Porque todo mundo fala muito bem dele, eu só não sei o nome. Mas é o cara, tipo, jogando, ele chega atrasado, aí ele vai lá... Joga uma peça, ele aperta lá num cronômetro, aí ele sai, depois ele volta de novo, aí ele faz, tipo, 5 jogadas e ganha. Falei, cara, bizarro. Existem várias escolas, assim, dentro do xadrez, né? Dá pra ganhar dinheiro com xadrez? Dá. Um assunto nada a ver, né? Dá pra ganhar. Eu fiquei curioso, cara. Mas dá pra ganhar, dá. Tem. Tipo assim, tem a galera que vive disso, né? Uau. Provavelmente quem ganha mais dinheiro seja patrocinado por alguma coisa. Patrocínio dita muita coisa. Pô. É como um esporte também, né? Como outro, assim, um atleta de corrida, por exemplo. Ele não ganha dinheiro necessariamente correndo. Ele ganha com a profissão ali e mais todos os patrocínios que ele recebe. Então, eu acredito que seja mais pra esse lado, assim. Legal. E como que foi a transição dessa de vir para Floripa e hoje ser especialista em social media, ser mentora de pessoas, porque você foi muito bem recomendada, não só por uma pessoa, por várias pessoas. Falou, pô, fala com ela, você precisa conhecer ela, ela é muito boa nisso, ela é muito boa naquilo. E como que foi essa transição? Então, quando a pandemia bateu na porta, né? A empresa, quando a gente começou na pandemia, tinha mais alunos, assim. Só que com o tempo, a gente achou que ia ser 3 semanas, como o mundo inteiro, né? E a gente começou a perder aluno. E eu já não ganhava, assim, consideravelmente bem. A gente tinha um salário aí de 500, 600 reais, né? Ao longo do tempo, ele foi aumentando, assim. Eu fiquei 2 anos e meio na empresa. Mas eu não conseguia depender exclusivamente da minha profissão, por exemplo. Então, era aquilo ali e eu tinha que correr por fora. Então, eu recebia ajuda de custos da minha família, né? E eu não gostava disso, isso me incomodava muito. Eu sempre quis ser independente. E na pandemia, então, a gente acabou perdendo o nosso emprego. Por um período de tempo, a gente recebeu o auxílio do governo e a gente foi demitida, né? A empresa decretou falência, no caso. Nem chegou a decretar falência, só falou, a gente não vai mais conseguir remunerar vocês por uma questão óbvia que não tem mais aluno, tem que esperar ver o que vai acontecer. E daí, como você chega e fala isso pra pessoa que tá recebendo o teu aluguel, né? Tipo, então eu vou ter que esperar. Não tinha como. E daí eu conheci uma pessoa do marketing, do mundo do marketing, que me apresentou esse universo. Naquela época eu já tava, saio da enfermagem ou não saio? Porque, gente, um estágio de enfermagem na época pagava 400, 600 reais também. E pra eu ser bem remunerada, eu ia esperar até o momento da formação. Então, é muito tempo, né? Para quem não tem recurso financeiro, infelizmente, é ruim essa parte, né? Sim. E então, eu conheci a parte do marketing. Eu tava entre marketing e administração. Porque eu morava com uma menina que fazia economia. E eu via que tinha muito estágio na área da administração que pagava, tipo, 1.100. Que era um luxo, né? Eu ganhava 400. Vou ganhar 3 vezes mais. Então, eu tava muito balançada entre esses. Só que a minha família sempre falou, você não vai abandonar a faculdade. Então, eu tinha aquele peso de não abandonar a facul, né? Eu fui a primeira a ir pra faculdade e imaginar, você vai ser a primeira a abandonar? A não continuar? Tipo, como assim? Não, a gente te ajuda financeiramente e você tem que continuar. E daí, na época, eu conheci... Inclusive, o Léo foi uma dessas pessoas que eu conheci nesse caminho, uma das primeiras. E eu era fodida de grana. Desculpa, eu não sei se eu posso falar palavrão, mas... Tá liberado. Eu era fodida de grana, assim. E na época, ele lançou o primeiro info dele, falando sobre Facebook Ads, né? Tipo, a época que o Sobral começou a estourar. E foi bem nessa época, assim... Eu li o gerenciador de anúncios naquela época, aprendi o que era tráfego pago, mas eu nunca me identifiquei com o tráfego pago, mas foi onde eu comecei.
Nesse meio tempo, a minha madrinha, que é de batismo, assim, ela tem uma clínica e ela precisava de uma logo. Então, eu fiz a logo dela. Eu falei, acho que eu gosto mais dessa parte. Você já tinha feito ou não? Nunca tinha feito Você nada. usou, tipo, que ferramenta? Eu usei Como é o que você... Canva. E uso até hoje. Olha aí, ó. Dá Quer pra dar um ganhar jeito. dinheiro com o Canva, sim, tipo... Tem muita gente que tem muito preconceito. Eu sempre digo que as ferramentas do digital estão aí para serem utilizadas. Pô. Você pode aprender... Eu já faturei 1 milhão na empresa usando o Canva, né? Então, você tem que saber pegar a oportunidade e fazer dela algo bom. E foi o que eu fiz. Então, eu conheci o Léo especificamente, né? No meio dessa galera que eu conheci. E eu falei, cara, eu vi assim, tipo... uns meninos da minha idade fazendo muita grana e eu ganhando 400, 500 reais com xadrez, tipo, e alguma coisa tá errada, entendeu? E na época eu tinha 20 anos, era bem novinha, 19 pra 20. Agora você tá velha. Agora eu tô velha, tenho 24. Mas eu era bem mais novinha. Então, eu tinha muito medo na época também, né? Imagina, eu vim de uma cidade de 7 mil habitantes. Então, até os meus 18 anos, eu nem tinha visto um viaduto na frente. Eu não sabia o que era isso. Eu era do fundo do interior. Minha cidade chama Ajuricaba. E quando eu decidi, então, começar... Só uma adendo, eu só não vou rir do tamanho da cidade dela. Vou ficar quieto na minha aqui, porque a minha tem 5 mil. Ah, tá vendo? A minha é maior que a tua. Humilhou. Não, aí eu fiquei no chinelo. Eu acho engraçado, galera. Pô, minha cidade é mega pequena. Eu falo assim, não sabe o que você tá falando. Não sabe. Então, já é raro alguém ter nascido numa cidade menor, né? Mas daí eu conheci o tráfego. Veio a minha madrinha, que precisou, né, dessa parte. E eu queria, de qualquer jeito, mudar de vida. Então, o que eu fiz? Antes de eu conhecer todo esse mundo, quando eu tinha 14 anos, eu trabalhei numa empresa de cosmético. Então, nas minhas férias, eu sempre trabalhava nas férias para ajudar em casa. Porque eu estudava em colégio militar, então era de manhã e de tarde. Ué. E... eu virei o braço direito da Daya, né? Que foi a primeira pessoa que abriu as portas de emprego pra mim. E eu aprendi muito com ela. Então, eu tinha familiaridade com cosmético. Que eu pensei? Vou comprar aqui uns 40 batom. Vou começar a vender na internet. Daí, comecei a entender o que era marketing de afiliado. O que era redes sociais. Daí, o que aconteceu? Eu não vendi nada na Amazon, não vendi nada no Mercado Livre, não vendi nada em nenhum lugar. Mas eu aprendi tudo que precisava fazer pra anunciar e tal. Daí, o que estralou na minha cabeça? Vou fazer um Instagram pra vender os meus produtos. Inclusive, existe até hoje. O nome é Madame Glam. E daí dá pra ver o tipo de arte que eu fazia naquela época. Um horror. Mas comecei do jeito que dava. E eu comecei a fazer social media dessa forma, né? Eu nem sabia que isso se chamava social media. Daí, na época, isso foi acontecendo, assim. Na época, o Léo lançou o primeiro evento do NL. Ah, boa. E eu fui. Nessa época, eu já tinha um cliente de tráfego pago, que eu rodava, assim... botão turbinar na época, era que eu sabia fazer. Foi uma imobiliária, assim, foi meu primeiro cliente daí de tráfego. E eu fazia tudo, assim, né, junto. E daí, nesse evento do Léo, eu fechei 10 contratos de social media. Uau. Porque o que eu identifiquei ali no meio? Eu sempre fui eu sou muito desenrolada, eu tenho noção disso, assim. Sempre fui muito comercial, fui criada em boliche, meu avô tinha boliche, então eu aprendi a vender 2 dedos de pinga. Quando eu aprendi a fazer conta demais, eu aprendi a vender 2 dedos de pinga. 2 dedos de pinga é muito bom. Ovo em conserva. Coisa de interior, galera. Então, eu consegui entender ali no evento que a maior dor do gestor de tráfego era o social media. E continua sendo até hoje, né? A galera que tá começando, quantas vezes não escuta do cliente? Ah, mas você faz tráfego e faz social media também? Sim, ele responde, nem sabe onde tá se enfiando, né? Então, eu consegui identificar na época que era a maior dor do gestor de tráfego e do nada, tipo, 10 contratos no meu colo, assim. E daí eu comecei a entender o que de fato era ter uma empresa, o que era faturar, porque eu cobrava uma mixaria, mas eu já ganhava mais do que qualquer outra... Do que a vida inteira. Né? Falei, nossa, estourei. Eu sou a rainha agora, qual é a cidade? A Juricaba. Sou a rainha de Ajuricaba. Pô, E daí, pra fazer a transição de carreira, né, respondendo a tua pergunta, eu entendi que pra minha família eu precisava ter uma outra faculdade. Então, eu me matriculei em marketing na Uniaselv e comecei a fazer. E daí eu levava uma jornada quádrupla, porque eu fazia enfermagem,
marketing. Eu trabalhava na Nitro News, que é uma empresa de Porto Alegre de e-mail marketing no comercial. E tinha uns 10 clientes no meio de tudo isso, assim, né? E daí eu tava, tipo, ficando maluca. Daí eu comecei a fazer terapia na época. E a minha terapeuta falou, você precisa tomar uma decisão. E daí eu decidi que eu ia ir pro marketing. E daí foi o primeiro grande passo, que eu tranquei a faculdade. E foi um baque pra minha família, assim. Como assim você vai abandonar? Eu falei, não, só um tempo pra ver e tal. E daí, tamo aí, né, nesse tempo, né? Então eu nunca mais voltando. Mas daí, foi esses 10 contratos. E eu, depois da enfermagem, eu continuava levando jornada dupla no comercial e no social media. E daí, eu fui desenvolvendo, foi caindo muito contato no meu colo, porque eu fazia serviço, prestava serviço para gestor de tráfego. Gestor de tráfego conhece gestor de tráfego. Indica. Que indica e vai indo, e começou a tomar uma proporção gigante, assim. Então, eu vivia para trabalhar. Tipo assim, eu entrei numa loucura, porque eu fazia tudo sozinha. Eu tive o problema do não delegar por muito tempo, né? E eu acho que é o maior erro do empreendedor iniciante é o medo de delegar. Porque quanto mais você delega, mais você cresce. Então, se você aprende isso cedo, você cresce mais cedo. Eu demorei. Eu precisei ficar doente para entender isso. Então, não foi legal, mas foi uma escola, assim, pra mim, né? E daí, enfim, eu fechei esses 10 contratos, comecei a desenvolver, começou a pipocar muito contato. Do nada, eu tava com 15, 16, 20 clientes. E daí, um menino que foi o Caio das Milhas na época, ele falou assim pra mim, você tem que sair da empresa? E eu, como que eu vou largar um salário fixo de R$2.000? Porque eu tava ganhando 2.000 já na época. Daí eu fui contratada, fiquei 8 horas no comercial, tava fazendo um bom trabalho, desenrolava bem. Nossa, mano. Quantos clientes você tinha? O máximo de clientes que você teve até com a CLT? 22 na época. Nossa. 22 clientes e o CLT. Tipo, eu não dormia, juro. Eu dormia 2, 3 horas por noite. Rotina, não tinha. Alimentação, uma merda, assim, sabe? Tipo, eu entrei workaholic total. Caraca. Louca. Eu digo que eu era muito louca, assim. Não que eu não seja hoje, mas eu era um pouco mais. 3 litros de energético pós-CLT pra dar conta. Né? Maluca, assim. Mas eu tinha uma vontade gigante. E tudo isso nasceu de uma vontade gigantesca de não depender de ninguém. Boa. Sempre eu tinha o meu quadro dos sonhos e eu falava que eu queria ter liberdade geográfica, financeira e emocional, para fazer tudo que eu quisesse, a qualquer momento. Não chegamos lá ainda, mas estamos no caminho, né? E isso me pegou muito forte, porque na noite que eu conheci os meninos ali, o Léo, e eu tive uma conversa com ele, com o Drop e com o Drizzy. Foram 3 pessoas que mudaram a minha vida, né? E eu falo para eles, quando eu encontro eles, vocês mudaram a minha vida. Porque cada um me fez uma pergunta. Qual é o teu sonho? O que você gosta de fazer? E por que você trabalha com o que você trabalha? E eu não tinha resposta para nenhuma das 3 perguntas. Eu não sabia porque eu fazia enfermagem, porque eu achava que eu gostava. Mas eu acho que era uma fuga pra morar longe, porque eu queria me desenvolver, eu queria ser independente, então era um grito de liberdade. Eu não tinha um sonho. O que você sonha? Eu não sonhava com nada, gente. Eu fiquei assim, eu cheguei em casa, eu chorei durante 3 dias pensando, cara, eu não tenho um sonho, sabe? O que eu gosto de fazer, eu não sei. E eu não gostava de nada, eu não gostava da escola, não gostava de nada, tipo... Eu tava perdida, assim, sabe? E daí foi onde eu comecei a buscar essas respostas. Tipo, o que eu gosto de fazer? Tá, mas eu sou comunicativa. A vida inteira eu fui muito comunicativa. Fui primeira aprenda de CTG, dancei e tal. Então, tipo... CTG é bravo. Então, eu fui em busca dessas respostas. E o social media entrou na minha vida. E eu comecei a me desenvolver e ter os clientes. E aprendi a ser social media fazendo social media. O Léo fala muito, né? E eu sou muito grata a ele, porque ele foi, assim, uma luz no meu caminho, sabe? Ele lançou... Eu falei pra ele, eu não vou ser gestora de tráfego, mas eu vou ser um case de sucesso do NL. E eu fui um case de sucesso da NL, porque no primeiro NL eu pedi dinheiro emprestado pra ir pro NL, né? Eu conheci uma pessoa na época, ele falou assim, tu quer muito ir? E, tipo, vontade era o que eu mais tinha, o que eu não tinha era grana, né? E ele falou assim, não, eu vou te emprestar, mas eu vou te emprestar pra ir nos 2 dias. Então, tipo, o evento era 3 dias, né? E eu só tinha dinheiro pra ir nos 2. Daí eu fui nos 2. No dia do evento, eu falei, cara, eu preciso vir domingo. Eu falei pro Léo, parcela em 12. O último dia era, tipo, R$100, eu acho, na época. Ele falou, cara,
vê aí na plataforma se parcela e passa parcelado. E parcelou, tipo, eu nem me lembro em quantas vezes eu fiz. Mas eu sei que foi muitos, porque eu não tinha 100 reais na conta. Eu não tinha nem no cheque especial, porque eu usava todo mês o cheque especial. Caraca. Era muito ferrada de grana, assim. Mas sempre com uma vontade absurda. E quando eu comecei no social media, foi por dinheiro. E eu descobri, assim, realmente uma paixão, porque me comunicar, desenvolver, posicionar uma empresa, de verdade, ver a empresa crescer no digital é sensacional. É tipo, dá um gás pra vida, é bizarro, assim, de ver na prática, sabe? Então eu comecei a ser social media sendo social media. Mas a questão é assim, pô, você ainda é muito jovem e a gente tá falando de 3 anos de tudo isso aconteceu. 4 anos que Muito tudo rápido. De aconteceu. 4 anos, vamos dizer, tipo, é muito rápido. E tem muita gente que acompanha nosso programa aqui que tá começando, ou que também tá meio desanimado, tá meio pra baixo. Cara, quais foram as fontes, além dessa energia de querer ser independente, que isso aí é um gás extra, mas qual fonte, da onde você aprendeu? Porque você falou que você meio foi autodidata, aprendeu na prática, mas sei lá, você assistia vídeo no YouTube, você viu um curso, você fez alguma coisa que você pode indicar pra quem tá começando um caminho pra seguir? Eu devorei o YouTube. Tudo que tinha. Eu era aquela pessoa que eu quicava de curso em curso. Todo curso grátis eu entrava e não comprava porque eu não tinha dinheiro. Hoje, se eu tenho dinheiro, eu compro, né? Tipo, porque eu vejo o valor no outro e eu entendo que realmente, tipo, é você consumir e aquela pessoa te dá uma informação, é o mínimo que você faz, é pagar pela informação que ela tá te dando, né? Mas na época, quando eu não tinha, eu consumi tudo que eu podia no YouTube. no grátis, né? No YouTube. Então, na época, eu li todo o gerenciador de anúncio de cabo a rabo, porque eu queria aprender gestão de tráfego. Daí, quando eu entendi que eu queria social media, eu fiz o caminho básico que eu acho que toda pessoa precisa fazer quando ela não sabe uma coisa. O que é social media? Eu procurei no Google. O que é social media? Daí eu abri uma matéria, eu li. Daquilo ali eu anotei as dúvidas e eu fui procurando. Então, eu fui criando o meu próprio caminho. Eu fui comprar um curso de social media há 2 anos atrás. Então, foram 2 anos sendo social com coisas que eu ia consumindo e ia montando a minha própria metodologia. Errei, muita coisa, né? Mas fui aprendendo muito. Então, use tudo que você tem à sua disposição. Hoje a gente tem o ChatGPT que ajuda muito. Muito mesmo. Tipo assim, não tem nada que você não peça pra essa coisa que ele não vai te mastigar. E se você aprende a fazer as perguntas corretas e vai indagando, sabe? Tipo aquela criança de 4 anos chata que os pais não aguentam mais. Por quê? Por quê? Porque você tem que ser essa pessoa pro ChatGPT. Mas por quê? De que forma? Reescreva dessa forma. Me explique como se fosse tal coisa. Eu digo que ser social media hoje... Nossa, com a mão nas costas, assim, sabe? Dá pra fazer. Porque antes a gente fazia legenda, copy, tudo na unha, né? Meu Deus. Fonte e vozes da minha cabeça. Então, hoje você tem uma ferramenta que te possibilita fazer um trabalho muito mais otimizado, né? Então, até ali na empresa, a nossa proposta é trabalhar com uma equipe enxuta, usando o máximo de ferramentas de possível. Porque é tempo é dinheiro e é vida. O tempo não é dinheiro só pra, tipo, a gente se desenrolar pra outras coisas. É pra você viver também. Então, tudo que você puder consumir no grátis, consome, pergunta e faça bons relacionamentos. Eu tive muita sorte, tipo, acho que Deus é muito presente na minha... Acho não, tenho certeza que é muito presente na minha vida, porque Ele colocou as pessoas corretas no meu caminho e eu fui indagando. Eu sempre perguntei muito. Eu acho que isso tá muito também relacionado à lei do movimento, né? Porque uma Sim. coisa que ficou perceptível é... Você não tinha ali todas as ferramentas à sua disposição, não tinha toda a estrutura necessária, mas você fez por onde? Você correu atrás, se conectou, a lei do movimento ela permite isso, né? Você se conectar com as pessoas. Com certeza. E eu me sujeitei a muita coisa. Eu fiz muita coisa de graça pra aprender. Eu ia, tipo assim, a minha vontade era entender, porque as primeiras vezes que eu saí com a galera do marketing, eu era mais burra da mesa. E eu não queria mais ser essa pessoa. Eu queria um dia sentar e trocar ideia de mano a mano. Tipo, vamos falar de Igual pra faturamento, de igual para igual. Não só para aprender, mas todos os dias é bom a gente, ou pelo menos uma vez por mês, você sentar numa mesa onde você se sente o mais burro da mesa. Pra você se colocar naquele papel de aprender. A gente faz um monte de vezes isso aqui, né? No- A gente conversa com os caras aqui que você fala, não meu sabe Deus, eu sou tudo, muito né? burro. Mas a maioria das pessoas acha que sabe tudo. E por isso que não se permite viver coisas novas. Não desenvolve, né? Fica travado. Eu não sabia que eu ia ser social media. Eu nem sabia que isso existia. Minha mãe,
avô, minha avó, tipo, que isso nem é profissão. É isso que é o mais engraçado, é isso que eu ia perguntar. Tipo, pô, você vem. É semelhante, eu também veio de interior e eu lembro que quando eu comecei nessa parada de tráfego pago, meus pais olhavam assim e falavam. Pô, você tá jogando aí todo dia. O que é esse joguinho aí que você tá fazendo? Sai do quarto. Ou confundia, né? Nem vou falar o nome aqui, porque vai que o YouTube derruba. Mas o tráfego, né? Pago, que porra é essa, né, cara? Como é que eles lidaram com isso? Porque Mal. no interior, porra. Nossa, muito mal. Minha família, tipo... Trabalhava no computador. Tem uma amiga... Recentemente a gente foi visitar uma amiga da minha mãe. Ela falou, ainda bem que ela não te ouviu, né, mãe? Porque, tipo assim... Foi difícil pra eles entenderem que eu tava abrindo mão de um sonho deles pra viver algo que eu realmente queria e que era arriscado. Eu não tinha certeza também se ia dar certo ou não, né? Sim. Tipo, eu sabia que eu ia dar um jeito. Eu sempre falo, eu não sei como, mas eu vou dar um jeito, né? Mas eles não lidaram bem, né? Tipo assim, o meu avô foi a primeira pessoa que me apoiou. Tipo, Caraca, que legal. essa história é bem legal, porque, tipo, eu sentei... Foi assim, eu quero muito trancar. E a minha família segurando, tipo, não, minha mãe principalmente. E o meu avô, assim, nunca vou esquecer. A gente sentou 2 cadeirinhas na frente da casa da minha avó. E ele olhou pra mim e falou assim, o que você faz? Me explica. Daí eu falei, vô, sabe essas propagandas que aparecem na TV? Com alguém falando e tudo mais, tipo do McDonald's ou algo do tipo? Eu faço isso na internet. Então, existem uns aplicativos... Eu mostrei o aplicativo na época que era Instagram. Só que eu faço a parte de postar na rede social da pessoa. Ele falou, quanto você cobra por pessoa? Na época eu cobrava R$300. Uau! R$300. Ele falou, quantos clientes você tem? Eu falei, 10. Abandona a faculdade. Deixa que da tua mãe eu cuido. Ele falou, ela vai conseguir. Sério mesmo? Que legal. Ele falou, isso dá dinheiro, você vai se dar bem. Tenho certeza. E daí foi ali que eu falei, cara... Se o meu avô me apoiou, é agora, entendeu? Eu vou fazer. E foi onde eu realmente, tipo, fui, assim. O meu avô foi o primeiro grande empreendedor da família. O meu avô sempre teve bar, como eu já falei, né? Vendia 2 dedos de pinga. Então, eu sempre vi isso nele, né? E foi onde eu falei assim, agora vai. E daí foi, tipo assim, comecei... Porque na época eu já ganhava mais dinheiro como social media do que no comercial. E eu tinha medo, tipo, medo. E lembrando, era 8 horas que você tava no comercial? 8 horas no comercial. Era muito tempo. Era muito tempo. Mas, tipo assim, era muito tranquilo o trabalho que eu fazia lá, sabe? Tipo, a gente fazia prospecção via e-mail, alguma coisa por ligação. Então, tipo, eu convertia no e-mail, imagina. Fazia a venda no e-mail. Era muito... E eu tinha muita facilidade. Eu tinha muita facilidade. Porque como a gente vendia um software de e-mail marketing, a gente prospectava através da nossa ferramenta. Nada mais justo, né? Então, não era difícil de fazer o trabalho, né? Então, eu conseguia lidar muito bem com as duas situações. Claro que tinha dias que eu tava muito cansada. E chegava a ficar meio tonta, assim. Mas o meu chefe, que foi o Eduardo, ele foi um... ótimo líder, inclusive. Ele me ensinou muito, assim, a ter resiliência, a você fazer bem uma tarefa. Tipo, ele falou assim, você não precisa ficar horas nessa tarefa. Faz ela bem feita e resolve. Se não tá resolvido, me chama, me procura, vamos resolver e tal. Então, ele me passava muita segurança. E eu fui me desenvolvendo muito rápido no comercial, né? Imagina, eu vendia maquiagem pra mulher, pra vender um software, é muito mais fácil, né? Então, foi mais ou menos assim que foi acontecendo, sabe? Boa. Pô, massa. Cara, eu queria perguntar, agora até complementando o que o Fernando trouxe antes, pra galera que tá começando. Tem muita gente que ouve a gente que tá dando os primeiros passos, tá nessa transição de talvez não ter um emprego e tá se descobrindo no marketing digital, ou até mesmo tá na CLT e vai migrar. Para quem quer atuar como um social media. O que você daria de dica, por exemplo? Pô, o cara não sabe nem o que é social media. Ele oferece o quê? Oferece criativo? Quantos que oferece? Qual que é o trabalho indicado ele oferecer? O que é recomendado hoje? Talvez, se tiver como também, quanto que a pessoa deve cobrar. Porque tu trouxe um tema importante. Sim. Você começou com R$300. Meu primeiro contrato eu cobrei R$250. Tem muita gente que critica isso. Fala assim, não, você não pode cobrar, tem que cobrar R$5.000. Essa é uma briga, R$3.000. Só que tem que ter aquela margem de aprendizado que a gente vai se submeter a isso. Então, para quem está nessa transição, o que você indicaria? Qual que seria o passo a passo, se tiver um passo a passo a seguir? Até a questão de pacotes, né? Tem muito pacotes. Faça tantas artes, tantos não sei o quê. Tipo, qual que é o primeiro
passo. Eu até um adendo, eu montei agora recentemente um plano de social media para Google Meu Negócio nos Estados Unidos. A gente atende clientes de lá. Cara, eu olhei assim, eu falei, vai ser isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas não peguei referência nenhuma. Então, eu quero ouvir agora. Pra ver Vozes da minha se a cabeça. minha referência tá boa. A primeira coisa dos valores, assim, eu não compro a briga dos 5 mil reais, porque na minha cabeça, quando você é júnior, você paga para ser júnior. Exato. Não é à toa que dentro de uma hierarquia de grandes empresas, de negócios, existe o estagiário e o dono da empresa. Existe alguma diferença entre essas duas pessoas. Quando você está entrando no mercado, seja humilde o suficiente, nem sei se dá para dizer humildade, mas seja coerente o suficiente de você entender que você é ruim. Você é ruim no começo. Eu não era boa. Eu era muito ruim. E eu ainda acho que tem muita coisa para melhorar até hoje. Então, quando eu cobrava... Claro que 300 reais hoje é muito pouco. Tipo, prostitui muito o mercado. Mas começa ali 600, 700, 800 mil. Tem uma mentorada minha que ela começou cobrando 1.560. Tá ótimo, ela fechou o contrato, né? Tem gente que ganha isso no mês, trabalhando como CLT. Exatamente. Mas eu acho que vai muito também da situação. Tipo, pô, a pessoa tá ali, mora com os pais, se ela cobrar 1.500 e não vender por um tempo, beleza. O duro é o cara que depende disso pra sobreviver. Exato. Meu amigo, você vai vender pelo tanto que der pra vender. Não, eu já abracei causa que hoje, assim, eu não faria nunca mais. Mas na época a necessidade me permitiu fazer isso, né? Me pediu que eu fizesse isso. Então, a primeira coisa no meio de tudo isso, assim, pra você que tá começando do zero, que é ser social media, o que eu faria se fosse você? Primeiro, eu entenderia o que é um social media. O social media não é a pessoa necessariamente que faz arte. O nome disso é design. Boa. Né? Boa. O social media é o responsável por pensar estrategicamente o conteúdo dessa rede social. O que você precisa entender? Você precisa entender o principal objetivo do teu cliente e o que o público está querendo consumir. Porque, por exemplo, se o teu objetivo é se posicionar na rede social, eu sou a ponte que traduz o que você vai falar para a pessoa que tem que ouvir, para comprar de você. Esse é o meu papel, é o papel do social media. Entender os teus objetivos e o teu conteúdo para traduzir isso para outras pessoas. Então, o primeiro ponto é, entenda o que faz um social media. O social media pensa estrategicamente, tem que estar por dentro das trends, por exemplo, porque é uma coisa importante, né? Existem linhas editoriais dentro de uma organização de social media, é o quê? Nada mais é do que um assunto grande com vários assuntos pequenos, que eu chamo de editorias. Então, tem a linha editorial com várias editorias. Por exemplo, social media é o meu nicho principal. Essa seria a minha linha editorial do mês, vai voltar sempre para a parte de social, porque é o meu assunto principal, mas as minhas editorias é o quê? Falar de marketing, fazer uma série de como fulano pode fazer tal coisa, como eu posso ser assim, Boa. como produzir tal coisa. 10 coisas que... Exatamente. Daí eu posso ter editoria de frases, por exemplo, que eu posso trazer, eu posso ter uma editoria de meme, e daí eu vou organizando os formatos de conteúdo dentro das minhas editorias. Porque daí eu não dependo do ChatGPT para fazer uma linha editorial. Porque eu domino o meu assunto e o assunto do meu cliente, por exemplo. Eu sei, de todos os clientes que a gente tem hoje, eu sei todas as editorias de todos eles. Se me perguntar dos 32 que estão conosco hoje. Porque isso é o meu papel. Eu preciso conhecer você. Esse é o papel do social media. Você é o melhor amigo do especialista, né? Então, o conteúdo, para ele ser único, você precisa traduzir o seu cliente muito bem, entender muito bem, para não ser a Stephanie fazendo conteúdo para você, e sim você fazendo conteúdo na rede social através de uma pessoa que te entendeu. Então, esse é um ponto crucial, né? Depois, você precisa entender muito bem das ferramentas também, tipo, preciso entender que não existe só uma rede social, eu preciso entender de Instagram, quais que são os formatos, por que existe formato diferente no Instagram. Para pensar, por que existe um feed e por que existe um story? Por que existe live? Será que a plataforma botou isso de forma aleatória? Não, gente. Tudo tem um porquê. Se a plataforma criou 3 tipos de conteúdo, né? A gente tem Reels, a gente tem estático e a gente tem carrossel. É pra usar? Não é pra bonito. É pra usar todos. Não existe um que performa mais ou menos. Existe um conteúdo desalinhado, às vezes, por isso que não performa. Tem cliente nosso que viralizou com estático, porque entendia exatamente o público daquele cliente.
Não sei se vocês já viram, o Yeser traz isso na prática e ele testa muito isso. Eu peco nessa parte de testar. Tipo, vou abrir um Instagram aleatório para testar as minhas estratégias. Eu testo geralmente no meu ou no dos meus clientes. Ele criou vários Instagrams, tá criando vários Instagrams que tá viralizando muito rápido. Então, ele tá postando isso, né? Caraca. Que é através de vídeo, através de estático. O SMS Indelicado é uma página de meme. Tem milhões. E os estáticos dele performam. Por quê? Entendeu o público, o jeito que a pessoa quer consumir. É óbvio que a tia que faz limpeza pode viralizar, mas é um pouco mais difícil do que, por exemplo, alguém que vende caixa de leite. É diferente os formatos, entendem? A forma como eu apresento é um pouco diferente. Então, dentro do meu nicho... Nossa, cada boa, velho. E dentro do nicho dos clientes e de quem você for atender, você precisa entender aonde mora a viralização. Aonde o meu cliente vai viralizar. E será que esse é o objetivo do meu cliente? Porque às vezes o objetivo do meu cliente não é viralizar. O objetivo do meu cliente é vender. Vender e viralizar não é a mesma coisa. Porque quantas vezes vocês já viram alguém que viralizou e veio um público totalmente desqualificado? Aí ferrou. Eu acho que a grande maioria das vezes. A grande maioria das vezes. Então você precisa aprender a jogar esse jogo a maioria dos clientes que chegam, no fundo todo mundo quer viralizar. Né? Sim. Isso é interno. É que no eu fundo, acho que todo mundo quer viralizar. O crescer gera uma credibilidade, Óbvio, gera alguns autoridade. outros pontos, mas eu concordo da parte no final das contas, o que É, importa é o dinheiro do bolso. Eu tipo, acho é que vender. viralizar é uma parada que mexe muito no ego. Eu nunca me esqueço. Totalmente. Quando eu produzia muito conteúdo de tráfego pago para empresários, e aí os vídeos não bombavam nada, né, cara? Visualização baixa. Eu fui fazer um vídeo, nada a ver, de uma panela, onde eu pegava a panela, colocava ao contrário e ela ficava presa na panela. A tampa ficava presa na panela. Vocês talvez já tenham visto esse vídeo, provavelmente. Cara, passou de 1 milhão de visualização o vídeo. Várias páginas de cozinha, de receita, não sei o que, começaram a repostar aquele vídeo. Eu falei, filha da mãe, bombou, mas desqualificou total a Mas audiência. desqualifica. É. Então, entender o objetivo principal e bater isso com o cliente é bem importante. Porque isso vai ditar muito o ritmo do que você vai produzir. Só deixa eu ressaltar, assim, eu acho que um ponto interessante hoje a gente vê muitos social media saindo da caixa, porque assim, qual perfil corporativo você segue? É muito difícil você acompanhar, sei lá, eu vou seguir a Coca-Cola. Tipo, não tem muita coisa agradável. Mas você Mas vê... é no bem que você segue. Mas eu não sigo quase ninguém. Eu não gosto muito do Instagram. Tô ali porque tem que estar. Eu tô ali porque tem que estar. Assim, pra mim é um meio Sou profile, o cara fazendo um podcast. Não, o meu Instagram foi criado na metade do ano passado. Tem 1 ano. Bem low profile. Bem low Acho que tem menos de 1 ano, na verdade. Tem menos de 1 ano. Mas eu vi a necessidade de ter esse Instagram por negócio, por business. Eu tenho que estar ali, eu tenho que estar presente, enfim, por outros motivos. E aí eu também não sigo muita gente porque eu não curto muito estar ali no Instagram, porque me consome muito. É muito viciante. Sim. É muito viciante. É muita dopamina envolvida. E aí, falando sobre... Então, assim, são poucas pessoas que seguem empresas, mas eu vejo que cada vez mais as empresas estão inovando. Obrigado, Burger King. Lembrou da gente, lembrou dos caldos. Ah, você pegou? Porra! Você pegou? Não fui. Você tinha que ter gravado, Não fui, cara. mas eu cansei de ser humilhado. Finalmente alguém ressaltou a gente, enfim. Mas assim, pô, olha o marketing desses caras. Tipo, Mas olha- sensacional. Sensacional. Claro que veio depois de um bom cancelamento, né? Que acabou de vir Sim, uma bolha, sim. uma polêmica, veio esse. Mas olha, arriscaram. arriscaram e trouxeram elementos de influência pra potencializar essa propaganda. Não sei se vocês viram, mas eles fizeram uma collab com a Malu Borges, Não vi. que é uma influenciadora muito grande. E tipo assim, a Carmed e o Burger King fizeram um casamento. Eu vi essa E parte. daí ontem, quem fosse no BK e comprasse, ganhava um Carmed junto. E o Carmed tá, tipo, em alta. E ela que foi uma das que anunciou, assim, eu vi. Pode ser que tenha mais, mas eu vi só ela, né? Eu vi que ela fez um bom de um movimento. Então, como a influência vem potencializando tudo isso. E daí a gente vai entrar num papo bizarro, que é falar sobre influência. Tipo assim, hoje todo mundo influencia. Você influencia pessoas, você e eu também. Não tem como mais fugir. Todo mundo é blogueirinho. E a gente não vai mais sair disso, entendeu? Você pode viver na tua bolha de ser low profile, beleza. Mas a partir do momento que você se coloca à disposição de ter uma rede social, você influencia e está sendo influenciado. A todo momento. Quando você faz um story falando da academia ou só postando sobre academia. Academia influencia muito.
Muito. Quantas vezes tu já viu alguém que tá indo na academia e tu tá lá deitado e pensa assim, pô, cara, eu podia ter ido, bosta. né? Eu sou um bosta. As pessoas De influenciam manhã, né? pessoas. Caralho. E a gente tem um mercado muito grande crescendo que se chama influenciador UGC. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Mas é o quê? Pessoas com contas pequenas que produzem conteúdo. Por exemplo, eu ganhei essa xícara hoje, um presente. E eu vou chegar em casa, vou fazer um conteúdo, vou mandar pra você... Vou cobrar de vocês por esse conteúdo, por exemplo. E vocês podem rodar ads, podem postar na rede social de vocês do jeito que vocês quiserem. A grosso modo falando, é mais ou menos isso. Tem uma galera crescendo muito em relação a isso, né? Fazendo esse tipo de conteúdo e vendendo isso para as marcas. Como é que é o nome do... É influenciador UGC. 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 Meu Deus, que letra feia, cara. Nossa Senhora. Então, a influência, ela... A cada dia que passa, as pessoas... É mais forte isso na rede social, né? E daí, voltando a falar sobre redes sociais, existem formatos e jeitos de viralização diferentes. Porque, por exemplo, o jeito que você se posiciona no Instagram é muito diferente do jeito que você se posiciona no TikTok. Eu sou criadora de conteúdo no TikTok. Eu conto das minhas várias histórias de amor que não deram certo. E eu vou contando da minha vida lá também. alguma coisa que eu tô fazendo e tal. E o poder da viralização lá é muito maior do que no Insta. Levou 40 vídeos pra eu ter o primeiro quase milhão. Eu bati 900k lá. E tem vídeo com 350 mil, tem vídeo com 60 mil, 70 mil, 90 mil, 100 mil. Tem vários de 10 mil. Diferente do Instagram, que você produz. Às vezes demora muito mais pra você viralizar. Então, em menos de um ano de produção de conteúdo no TikTok, eu já tô chegando em 100k de likes. E hoje eu tô com uns 2.400 seguidores. Mas porque eu parei de fazer conteúdo forte. Caraca. Quando eu tava produzindo realmente muito, eu ganhava, tipo, 50, 60, 70 seguidores no dia, sabe? Então, lá, o que pega é... Porque o algoritmo funciona de forma diferente de uma rede social para outra, né? O TikTok, ele é muito inteligente. O algoritmo dele entende o teu comportamento e ele entrega com base no comportamento. Se eu ver 2 vídeos de tarô, vai aparecer mais 40 vídeos de tarô para mim. Até ele entender que eu não quero mais ver aquilo e ele para de entregar. Se eu ver alguma trend de alguma coisa, entrega várias. Daí eu entro na trend e eu produzo. Então, ele é muito mais inteligente do que o Instagram, que ainda é uma rede de relacionamento. Mas se vocês verem no Reels, eles estão tentando implementar dessa forma, né? Eles estão correndo atrás. O TikTok veio avassalando o formato do Instagram. Fez eles correr atrás. Tipo, lindo, não é você Bora que manda acordar. aqui não. Entendeu? E vocês podem ver que tá... havendo um movimento de tiktokilização, eu gosto de falar, eu uso esse termo, dos vídeos no Instagram. Quanto mais você mostra a tua rotina e mostra você, mais você tá sendo entregue. Isso é TikTok, gente. Sim. Entra no TikTok e vê alguém super produzido. Não vê. Não vê. É o tiozinho que viralizou contando alguma coisa em casa. É a menina... Tem uma menina que Sou chama... eu de novo. Tem uma Foda. menina muito fofinha. Ela foi apelidada de Zeca Pagadona. É uma bebezinha que a mãe dela, tipo, criou toda uma narrativa com ela ali, falando que ela é parecida com o Zeca Pagodinho, não sei o quê. Tem o nono... Eu gosto muito de criança, tá? Eu consumo muito esse conteúdo. Tem o bebê aposentado, que é uma mãe que, tipo, mostra o filho dela indo na feira e tudo mais. E tem toda uma história do bebê aposentado. E isso conecta com as pessoas. Benjamin Button. Sabe? É legal. Então, tipo, os formatos são diferentes. E a gente precisa... É papel do social media entender essa diferença e posicionar o cliente de forma diferente em cada rede social, né? Uma coisa que é bem importante. Você precisa deixar muito claro para o seu cliente que o seu trabalho depende muito dele também, né? A gente entra, às vezes, numa saia justa. Porque se o meu cliente não produz criativo, não tenho que postar. E daí, a forma como o meu cliente se porta na rede social é proporcional ao resultado dele, né? Os clientes mais engajados são os clientes que têm mais resultado. E aqueles que a gente consegue alinhar bem a narrativa, com certeza, né? Tem os dois lados. Tem o meu lado e o lado do cliente, a produção e tudo que envolve. O Instagram, o algoritmo do Insta, do YouTube, de tudo, eles não são os nossos inimigos. Eles só estão em busca de pessoas que verdadeiramente se interessem por aquele conteúdo. Se o teu conteúdo é ruim, vai performar mal e não vai ser entregue. Ah, mas meu conteúdo é igual ao da fulana de tal. Mas as 100 pessoas que receberam primeiro não acharam que é bom como o da fulana de tal.
E por isso que você não tá sendo entregue para outras pessoas. Por que assim, primeiras pessoas? Tem alguma regra? Sim, existe. O Instagram, principalmente, ele entrega, por exemplo, para 100 pessoas esse teu primeiro conteúdo, né? No momento que você posta. Se elas só passaram, se elas fecharam o aplicativo, se elas não interagiram, se elas não assistiram mais que 3 segundos, ele entende que esse conteúdo não é relevante para essas 100. E daí, em vez de entregar para mais 100, ele entrega para mais 15. Ou 30, podemos dizer assim. E daí a retenção vai caindo. E o teu post vai flopando. Porque Caraca, aquela galera não interagiu. Eu senti isso com o TikTok. Tipo, parece que, tipo, eu acabei de postar o TikTok, sei lá, tá, a gente até conversou sobre isso. Parece que a gente tá num range. Ele vai aumentando um pouquinho. Então, sei lá, a gente postou agora, ele já entrega para 500 pessoas isso aí. e parou. E aí, daqui a pouco, ele começa a entregar para 700 e parou. E o diferente do YouTube. O YouTube, ele entrega constantemente um pouquinho, mas ele vai por mais tempo. Parece que, não sei como é que funciona, mas É que o bem TikTok diferente. tem a questão do curtir e comentar também. Se a galera começa a comentar, pode ver. A chance de... Um post que viralizou, com certeza teve muito comentário lá. Porque daí ele começa a ter as discussões, a galera começa a entregar para mais gente parecida com aquelas que estão consumindo. Os meus posts que mais viralizaram foram aqueles que a galera, tipo, abre o coração, fala a vida inteira, sabe? Ai, passei por isso também, é desse jeito, precisava ler essa mensagem e tal. Então, lá dita muito a interação também. Se você assistiu e se você interagiu, né? Principalmente comentário. Pode ver, é um padrão, assim. O post que começa a ter muito comentário, ele tende a viralizar. É uma regra fechada? Não é. Nada do que eu falo aqui é uma regra fechada, porque ninguém entende algoritmo 100%. Ninguém entende 100%. Mas são coisas que a gente observa e eu, como criadora de conteúdo, observei no meu perfil, né? Com base no meu e no dos clientes que eu cuido. Quanto mais comentário, quanto mais interação, melhor, mais chance desse post viralizar. E viralizar, que eu digo o quê? É realmente ter uma rede de pessoas conversando e falando, não só em número. Porque às vezes você pode viralizar, por exemplo, o meu vídeo que tem 900 e poucos K, ele é uma trend muito boba, que é tipo, o alfabeto na minha testa caindo e eu reagindo a isso. Eu acho que é tipo, qual a letra do meu próximo namorado, sabe? E pegou, tipo, 900 e poucos mil. Mas a galera comentando, interagindo, curtindo, enviando, sabe? Então, tem essas métricas importantes. No Instagram, o post que mais tem views hoje, geralmente são os posts que mais performam. Porque tem mais pessoas entregando para mais pessoas e recomendando. Aquele que sobe pro story, que a galera reposta no story, a chance desse post viralizar é muito grande. E foi assim que a gente viralizou nos estáticos. Caraca. Eu entendi que as frases compartilháveis naquele perfil eram muito fortes. Cara, a gente pegou, tipo, 30 mil de like. Sei lá quantos mil envios na época. Era bizarro, assim, os números que a gente começou a atingir. E o Reels não performava igual. Tipo, era menos quando a gente postava o Reels. Daí eu comecei a entender que, beleza, viralizei o estático, agora como que eu vou viralizar o Reels? Então, existem os tempos de maturação. O que acontece é que as pessoas produzem conteúdo 3 semanas, não viralizam e elas param de produzir. As redes sociais dependem da nossa constância. Tipo, eu tô fazendo um desafio interno meu, 30 dias de conteúdo. Hoje é o 9º dia. No 4º dia, a minha conta começou a ser recomendada para pessoas que não me seguiam. Bom. No 5º dia, eu comecei a ter entrada de seguidores novos com base nos meus Reels. Começou a performar. Porque ele não performa só no primeiro dia. Ele fica 14 dias performando, às vezes muito mais. Então, o primeiro dia ele é importante, mas não apaga se tá ali baixo. Tem vídeo que viralizou depois. Tem vídeo que voltou a ser trend. E o meu vídeo tava lá no meio e começou a ser entregue para outras pessoas. Então, o orgânico diferente do pago, o pago é o quê? O tráfego pago, a gente investe aquele valor e durante 7 dias, por exemplo, por R$10 vai entregar para aquelas pessoas. O orgânico não. Você posta e você pode ser entregue daqui a 1 mês para aquela pessoa. Não tem um teto, né? O pago tem um teto. E o orgânico não, ele não tem um teto. É tipo céu aberto, mar azul, vai nadar. Você acha que eu escuto muita gente falando que o pago muitas vezes interfere no orgânico. Isso é real ou é balela? Ele até interfere, mas eu não sou contra o tráfego pago. Eu sou a melhor amiga do tráfego pago. Eu digo que existe um match perfeito entre
tráfego pago e tráfego orgânico. Quando você junta os dois, cara, a chance de viralizar esse perfil e de ter lançamento que faz 1 milhão, que faz 10 milhões, é muito grande. E eu vivo isso na prática todos os dias, né? Principalmente na área de lançamento, que é o que a gente mais tem hoje, cliente. Se você tá rodando ads pro teu cliente e aquele perfil é uma bosta quando o cliente entra, a chance dele não seguir é gigantesca. E daí você tá fazendo um esforço danado, o gestor de tráfego tá lá, peleando, entregando, fazendo estratégia, e o orgânico é ruim. Cara, o orgânico converte. Tem lançamentos que a gente fez que a gente vendeu mais no orgânico do que no pago. Esse é o poder do orgânico junto com o pago. Porque não precisa ser uma via de mão única. Eu posso vender no orgânico, eu posso vender no pago, eu posso vender na indicação, eu posso vender em tudo. As redes sociais são uma parte na jornada do cliente. Não é o ponto final ou o ponto inicial, é uma parte. Por que existe mídia paga no YouTube, existe na rádio e existe na TV? Um não anula o outro, um potencializa o outro, né? Mas a minha pergunta era mais no sentido de... Tipo, eu escuto muita gente falar, tipo, sei lá, você começou com o pago, o orgânico é muito afetado. E aí você não tem muita grana para investir. Você tá ali com um pouco de grana e aí ele interfere no orgânico. Aí não vai nenhum muito bem, nem outro muito bem. Existe um ponto de falar, cara, se for para investir só isso, não compensa investir, vai só no orgânico. Ou, porra, você tem um pouquinho, vai assim mesmo. Não, a gente usa o pouquinho mesmo. Principalmente na estratégia de crescimento do perfil, a gente usa muito botão, porque tá dando resultado. Daí eu pergunto pro cliente. Funciona bem pra caramba. Funciona muito bem. Quanto que você tem? Eu tenho 300 por mês. Então, eu divido isso em semanas para estar constantemente, pelo menos R$6 ali por dia, alguma coisa nesse sentido. Geralmente, o que eu faço? Quando o cliente tem uma verba menor, isso é uma coisa que eu validei nos meus clientes, tá? Criativo com menos de R$20 no botão não converte tanto seguidor. Daí o cliente nem vê, tanto resultado. Então, a gente tem R$180. Eu pego 3 dias numa semana e invisto R$20 todo dia, roda 3 dias. Na próxima semana também, na próxima e na próxima. E dá resultado. Então, tem cliente que tá há meses fazendo isso e já cresceu, absurdamente, assim, sabe? Absurdamente que eu digo o quê? Se a gente ficasse só no orgânico, talvez demorasse muito mais tempo. Talvez demore pra viralizar um vídeo, né? Porque qual que é o ponto? Não é certo que eu vou viralizar todos os vídeos que eu postar. É mais certo que não do que sim. Então, estatisticamente. Quando a gente... Nada é ruim. Por exemplo, se eu tenho R$50, mas é melhor investir 50 do que 0, né? Concorda comigo que pelo menos eu tô sendo entregue para mais pessoas. Sim, eu penso assim também, mas eu já ouvi falar, se você põe um pouquinho aqui, vai prejudicar o seu orgânico. Pô, daí na lógica, então é melhor nem pôr isso aqui. Já vou economizar e vou focar no orgânico. Mas eu também penso igual. Eu acho que tem um pouco... Ajuda. Que uma coisa é assim, você nunca usar tráfego pago, por exemplo, e tentar crescer o perfil 100% no orgânico. É bom? É bom. Porque a chance de a gente viralizar é um pouco maior quando a conta é menor, né? Mas daí você tem que ter muita constância. Você tem que se comprometer. Tem que ser estratégico. E tem que ser estratégico. Se comprometer. Dá pra fazer isso? Dá. Dá pra crescer sem o pago? Sim. Existem milhões de pessoas que conseguiram fazer isso, né? Milhões não, milhares, eu acho que a gente pode falar. Mas existe perfil que cresce assim. A questão é, você está comprometida a fazer isso? Sim, estou. Então vamos embora. Daí, se você realmente está comprometido e você vai fazer, eu prefiro que a gente não use o pago por enquanto. Vamos segurar. Vamos ver como é que vai. Vamos segurar sem qualquer ferramenta, assim, sabe? Vamos 100% no orgânico mesmo. E daí, quando chegar lá no objetivo e... a gente rodou 6 meses, não deu certo, vamos sentar e vamos realinhar. Porque existe muita gente que fala assim, você tem que ser rápido e estratégico e tudo mais. Tá. Só que 6 meses não é nada, sabe? Eu sei que é um tempo significativo para um negócio, mas 6 meses não é nada. A gente começou um perfil de um cliente em setembro do ano passado. Esse mês foi o mês que começou a realmente dar muito resultado. Mas... tem que estar disposto, né? E por muitas vezes ele surtou. Ele falou, não tá bom. Dá um jeito, muda. E eu sempre falo, confia no que eu tô fazendo. Me deixa fazer o trabalho. E os clientes também querem botar. Porque o que acontece? Tem muita gente produzindo conteúdo, ficando muito grande, falando de áudio viral, de hack de não sei o quê. E as pessoas acham que é só isso que vai funcionar. Isso não funciona. Tudo que é inconstante e é insustentável não funciona. Ou você vai postar todo dia falando de áudio viral, ou você vai produzir conteúdo que realmente agregue para as pessoas. E é aí que mora a diferença. Pode ver que
Pablo Marçal, cara, ele é polêmico e tudo mais, mas todo dia ele faz post, todo dia ele entrega um conteúdo que muda a vida de alguém. Ele não entra pra fazer 5 hacks de como ficar grande no Instagram. Ele nunca falou sobre isso. Por mais que ele fale do como e do não sei o que foi que viralizou. Ele começou a falar agora o que ele fez, a estratégia que ele usou, mas depois de ter feito tudo o que ele fez. Exato. Cara, eu acho que ele tem 7 milhões hoje. Não sei, eu sei que ele é... Hoje eu acho que é a pessoa mais falada na internet. Exato. E ele queria o quê? Ele queria viralização nesse ponto, né? Ele queria ser bem falado. Eu assisti um podcast do Joel J com o Kiso, que eu admiro muito os dois. O Joel J falou, eu quero mais gente Kiso, tipo, na rede social. E o Kiso, ele é muito analítico, né? Ele traz muitos dados. Demais, eu sou muito fã, 100% fã de Rafael Kiso. E ele falou assim, Joel, o Reels que você posta, ele tá entregando para X pessoas, você tá tendo um alcance legal, mas tá perdendo na conversão e na retenção. Porque existem formatos diferentes dentro do Instagram para você usar e nutrir a base. Imagina que o topo do funil, né? Falando de topo, meio e fundo de funil, que é o quê? O topo do funil é quando você pega a massa. Por exemplo, o que é ser social media? É o topo do funil. Então, vamos produzir conteúdo. Até se você quer ser social media, você precisa entender o topo, meio e fundo do funil de todos os teus clientes. Então, beleza. O topo do funil é para chamar atenção, é para as pessoas saberem daquilo ali e tudo mais. O meio do funil é para a gente trabalhar e trazer uma consciência de que você tem uma dor e eu soluciono alguma coisa. No fundo do funil, eu soluciono a tua dor. A pessoa sabe que eu sou a pessoa que soluciona a tua dor. Então, eu preciso trabalhar isso no perfil. E eu preciso trabalhar isso sempre, porque tem pessoas chegando que não sabe e eu tenho que nutrir essa base para ela entender que em alguma hora ela vai passar o cartão. O objetivo é esse. Só ajudar as pessoas. Não, ela vai comprar nem que seja o teu estilo de vida. Quando a gente segue uma blogueira, a gente não compra necessariamente um produto dela, mas a gente compra o que ela fala. Então, eu compro a água que ela bebe, a roupa que ela usa. No fundo, a gente tá ali para ser influenciado. E daí eu volto a falar. Influenciador que trabalha bem, faz bem, se comunica bem, vai ganhar muito dinheiro. E pessoas como nós também vão ganhar muito dinheiro fazendo influência. Porque se eu indico para você um livro, você compra do link de afiliado que eu tenho, eu vou ganhar dinheiro, mas você pode indicar para outras pessoas. Como você usa esses recursos? Tipo, hoje eu não consigo entender como as pessoas não estão ganhando dinheiro, pelo menos fazendo uma renda extra com a internet. Porque existem milhões de possibilidades. Sim. Né? Existem milhões. Social media é um no meio de um monte. Eu sei explicar o que tu precisa fazer como social media. Mas existem milhões de outras coisas que eu posso fazer. Você pode crescer um perfil, por exemplo, só de achadinhos da Shopee, com os links da Shopee, e ganhar dinheiro sendo bem... bomba pra caramba. E bomba muito. O TikTok tá aí pra isso, Kawaii. Só que as pessoas preferem criticar quem tá fazendo conteúdo e não surfar nessa onda. O que você quer fazer? Você quer ganhar dinheiro? Tem como ganhar dinheiro. Só que tem que estar disposto a fazer, que é aquilo que a gente falou, né? Então, pra começar como social media, a pessoa precisa... Primeiramente, entender o que faz um social media, ser estratégico. Quando eu comecei, eu oferecia arte. Porque eu não tinha alguém para fazer para mim. Hoje, na empresa, tem as designers. Então, se você quer entregar uma solução completa, eu indico que você tenha alguém no teu time para você entrar com valor agregado maior. Porque daí, em vez de você cobrar 600, 700, você já consegue cobrar 1.000, 1.200, 1.500, 2.000... Né? Tem como fazer muita grana sendo social media. A questão é que você precisa se posicionar para isso. Pague o preço de ser aprendiz no começo, né? Cara, tem um monte de gente precisando fazer rede social. Você todo conhece... mundo, na verdade. Todo mundo. Mas você, com certeza, conhece alguém que precisa que precisa de alguém para cuidar da rede social. Crie o seu portfólio. Qualquer negócio, qualquer empresa, pega a rua de comércio, todas elas precisam de alguém para cuidar. E você precisa ser o seu primeiro cliente. Eu demorei muito tempo para ser a minha primeira cliente, porque era confortável ficar só no bastidor e não falar, né? E daí, os meninos, né, que eu falo que é os meninos do tráfico que me conhecem, eles falavam, cara, você precisa falar, você precisa se comunicar, você é muito boa nessa parte. Fala, porque tem mais pessoas, é egoísmo da sua parte não falar. E realmente é egoísmo da nossa parte não falar. Porque tem gente que pode estar mudando de vida agora ouvindo esse podcast e entendendo o que faz um social media. Você pode ter um emprego CLT no momento e fazer uma transição de carreira, mas você pode viver só com um extra, se você quiser fazer isso, né?
é o que você está disposto a fazer. E o mais louco de tudo é que quando você fala, você vai pagar o preço, você vai ter aquela margem de aprendizado, mas vamos comparar isso com uma faculdade. Sim. Cara, essa margem de aprendizado ela é muito rápida. Tipo assim, é o quê? Você vai demorar 6 meses para você já ter uma bagagem muito boa. Não, a gente tá falando aqui, ela é o próprio exemplo. De 4 anos, ela já tem uma empresa que já faturou mais de 1 milhão. Em 4 anos, você ainda nem se formou na faculdade. Exatamente. Dependendo da faculdade, você vai sair ganhando R$2.000. Eu, quando cursava engenharia civil, caraca, para ganhar 7, 8 mil reais, eu teria que ter uma experiência aí de 3, Nossa, 4, 5 De anos. no enfermeira, mínimo. olha, eu demorei 7 meses para ganhar o que uma enfermeira ganhava. Caraca. 7 meses. Ó, bom, eu quero voltar no assunto, vamos perder o fio da meada. Bom, estamos começando ali na rede social. É muito difícil você manter todas elas. Pô, eu quero ter Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. É muito difícil você sustentar tudo isso. Como que a pessoa escolhe qual rede social é para iniciar, por exemplo? Qual o perfil que é do Instagram, qual perfil vai pro TikTok, ou você acha que é aleatório? Não é aleatório. A gente faz uma análise do produto, primeiramente, e o que você quer falar. É produto, aonde eu tenho potenciais compradores melhores, né? Eu começo por aí. É no Instagram ainda, beleza. Então, o primeiro passo é o Instagram. O segundo, com certeza, é o TikTok. Não é regra. Porque, por exemplo, para um produtor de conteúdo, o primeiro passo pode ser o YouTube. Tem um cliente nosso, que chama No Code Startup. Os meninos começaram, eles cuidam do canal do YouTube e a gente cuida do Instagram deles. Eles viralizaram no YouTube. Eles têm um canal com, eu acho que agora, no mês de fevereiro, fez 1 ano. Com mais de 35 mil inscritos já. Caraca. Legal. E eles cresceram 100% ali no YouTube, sabe? Então, é muito forte essa parte. Porque fazendo vídeo, ensinando as pessoas e trabalhando esse conteúdo. Eles combinaram YouTube, principalmente, muito forte, que é o que eles cuidam. E a gente entrou com o braço de fazer a comunidade do YouTube. Então, a gente alimenta até hoje, né? São nossos clientes até hoje. A comunidade do YouTube, o Instagram, o TikTok não é tão forte e alguma coisa no LinkedIn. Então, tudo depende do teu nicho. Vai ter gente que vai viralizar no LinkedIn. Vai ter gente que vai viralizar no Instagram. Vai ter gente que é melhor fazer Facebook. Precisa analisar o cliente em si. Aonde está o público? Hoje estava fazendo uma reunião com a menina de uma consultoria que eu tô dando. E ela faz há muito tempo já conteúdo no Instagram e não estava performando e tava naquele limbo. E a gente postou... A gente não, né? Ela postou o vídeo dela no Facebook e viralizou. No Facebook. Muito. Cara. Muito. 234 mil, em 2 dias, assim. Pá! Eu falo, cara, eu nunca tive isso no Instagram. E aqui, foi o primeiro vídeo que eu postei deu certo, sabe? Ela já tinha postado outros, mas esse foi o primeiro dentro da consultoria que ela tinha feito. Então, daí eu falei pra ela, já acende um alerta. Porque O Barone não cresceu no Facebook? Muito, Tem, muito. tem um monte É. de gente que cresceu primeiro Muito. no Facebook. Então, é entender onde mora o público que vai consumir isso, né? No próprio tráfego pago, assim, quando a gente começa com um cliente novo, a grande maioria dos clientes, principalmente os meus clientes ali, eles vão ter uma média de entre 30 e 40 anos. E eles sempre, não, Instagram. Eu falei, cara, tem muito dinheiro no Facebook. E eles no não Google. têm ideia. E assim, é um público mais velho e o público mais velho tem grana. Entendeu? Então, assim, tem muito dinheiro no Facebook. E assim, já provei para muito cliente. Falei, olha, dá uma olhada. Sim. A maior parte das nossas vendas vieram do Facebook. Os caras falam, pô, é verdade. Tá? É uma rede social que tá muito viva. Facebook e Google. Tem muito cliente nosso que chega que eu falo, olha, a gente cuida da parte de produção de conteúdo para redes sociais. Se você vai investir em tráfego pago, acha alguém para fazer o teu Google. Médico, dentista, essa galera Serviço, toda aí. principalmente. Serviço. É ali que mora. E muita gente não tá lá. Muita gente Não, mesmo. tem muito gestor de tráfego pago, é muito mal acomodado. Primeiro vai começar no Facebook e nunca vai estudar Google. Sim. Google, o Google Ads, Google Meu Negócio, tem muito potencial também. A minha pergunta na reunião de vendas é, pô, você precisa de um eletricista agora. Como você vai procurar? Acabou. Você vai no Google, não Isso tem é- como. E daí, bem interessante tu fazer essa pergunta. Hoje, as pessoas fazem essa mesma pergunta do Google no TikTok. Quando eu vou viajar, eu fui pra Europa ano passado, eu fiz todo o meu roteiro no ChatGPT e no TikTok. Lugares para ir em fulano de tal, para ir em não sei o quê. Melhores lugares de Paris, não sei o quê, não sei o quê. Eu procurei tudo lá e eu montei todo o meu roteiro e eu deixava o link para eu olhar o vídeo quando eu precisasse.
E é tal qual, porque as pessoas gravam em tempo real, gravam em tempo real e postam. Sim. Então, tá muito forte essa parte da influência lá dentro, né? Então, qual que é a rede social? Primeiro a gente analisa o objetivo principal do cliente, olha para o produto ou para o serviço, entende a demanda inicial. Provavelmente, Facebook ou Instagram seja a primeira. Geralmente é uma porta de entrada. Mas tem cliente que entrou direto no TikTok, por exemplo. Tem cliente que a gente achou que ia viralizar primeiro no TikTok, viralizou no Instagram. Tem uma médica que eu tô fazendo junto com ela, uma amiga minha, inclusive. Ela é médica formada e ela vai prestar prova para ser gineco. E ela já tá fazendo conteúdo sobre isso. E os conteúdos do Instagram dela, a gente começou um perfil do zero. Nossa. Já batem 5, 6 mil, 5, 6 mil. Ela tá 13 fazendo no mil. Google também? Não, ainda não. Cara, gineco no Google. Bizarro. Mas ela não tem ainda a certificação, então ela não pode. Tá. né? Conhece, ó, já uma dica pro cara. É bizarro. Mas então, é você entender, você sair daquele papel do fazedor de post, que é o que muita gente ainda tá, tem muito social media, que já começou, já tá na profissão, ganha mal, tá sobrecarregado e continua só fazendo post. Você precisa propor uma solução completa pro seu cliente. Porque ele vai precisar de tráfego pago, por exemplo. E eu tenho alguém para indicar? Eu tenho alguém na minha empresa? Não tenho. Daí ele não vai fechar com você, vai fechar com alguém que tem. Sim. Então, você tem que olhar para o todo, sabe? Nessa questão de como fazer a prestação de serviço que você me questionou. Quando eu comecei, eu fazia tudo. Eu fazia a estratégia de conteúdo, que é isso que o social media faz. Então, planejamento de conteúdo, entender do público e tudo mais, é papel do social media. Tudo que vem na parte de produção não é papel do social media, mas você pode fazer. Deixa Então, eu só te interromper. pode falar. Nessa parte da criação de conteúdo. O conteúdo ele tem que ser exclusivo para a plataforma, porque assim, o TikTok destruiu a internet. Porque você vai, sei lá, abrir um shorts, é tudo os vídeos picados, não tem final, porque os caras produzem pro TikTok e jogam um pedaço no shorts. Parte 1, parte 2. E assim, é muito complexo. E é uma pergunta porque até a gente hoje produz, todos os nossos são de 1 minuto para ter em todas as plataformas, porque a gente não tem tempo, porque a gente não tem um investimento grande. Então, faz diferença fazer um conteúdo exclusivo para cada plataforma. Tipo, o Shorts tem 1 minuto, o Reels tem 1 minuto e meio, o TikTok eu já não sei, que tem um monte de minuto ali, até 10 eu acho, não sei. Você tem que pensar nisso e ter essa atitude. Sim. Eu vou fazer uma pergunta. Performa tudo igual em todas as redes sociais quando vocês postam? Não. Tá aí a resposta. É. Porque precisa ter um formato diferente para cada um deles. E quando eu digo formato, não é o formato de que ele tá cortado. É que a forma como é apresentada é diferente. Os conteúdos são consumidos de formas diferentes em cada rede social. Então, no YouTube, por exemplo, é muito diferente do TikTok. Inclusive no Shorts. Tipo, não é o mesmo comportamento, sabe? Então, é isso que a gente precisa entender. E a gente só vai entender fazendo. Então, continue subindo, mas vejam quais foram os que viralizaram. Qual que é o potencial de viralização? Analisa a concorrência também. Sim. Né? Olha para a concorrência. Por que será que ele viralizou e eu não viralizei? Com esse mesmo participante. Será que a forma como eu estou fazendo a chamada no título é diferente? Porque muda. Por exemplo, a thumb que eu boto no YouTube é diferente da capa que eu boto no TikTok, que é diferente da capa que eu boto no Instagram. É diferente. Não é a mesma coisa. Porque no YouTube a thumb importa. No TikTok, mais ou menos. Quase nada. No Instagram, mais ou menos. Mais pra parte de visualização do feed, né? Quando alguém entra ali, tem que estar organizado. Eu odeio perfil desorganizado no TikTok. Mas isso é um padrão de consumo meu. Não necessariamente todos os nichos precisam disso. Se você pegar, por exemplo, humorista. E a gente tá pegando exemplos mais genéricos também, né? Humorista pode ver que tem um formato diferente para cada uma das redes sociais. Então, sim, é diferente para cada uma delas. E é papel do social media entender aonde mora essa diferença. Sim, porque no nosso caso, tipo, nós somos um podcast. O público maior, YouTube. De fato, é a rede. O YouTube, a gente bateu essa semana 8 mil seguidores. E aí, quando a gente vai pro Instagram, a gente já não tem nem 1.000. Tipo, é 900 e pouco. Aí você vai pro TikTok, tem menos ainda, deve ter 100, sei lá. Então, você vê que existe um estilo de público, de fato. Sim. E aí, muitas vezes, a gente fica nessa dúvida. Só que para você produzir um tipo de vídeo para cada, é uma mão de obra complexa. Sim, é complexo. Aonde mora a viralização do podcast
por exemplo, no caso de vocês do Instagram, compartilhamento com os convidados. Combinem com eles. Ó, você tá indo lá fazer, mas a gente vai fazer a produção de conteúdo. Tem como você compartilhar junto, a gente fazer collab? Combina os horários que vai subir, vê quanto que é melhor no público deles. Peguem isso e usem a favor de vocês. Porque é comum vocês verem na rede social de outros podcasts a viralização quando tem collab. Porque você tá pegando o público de lá emprestado e provavelmente essa galera vai seguir vocês, né? Então, surfem essa onda. Outra coisa que a gente precisa cuidar é como que a gente tá fazendo esses cortes. Será que o começo tá chamando a atenção das pessoas? Será que é esse tipo de conteúdo que elas querem consumir ali no Instagram? Ah, quando eu posto mais sobre isso aqui, viraliza mais do que sobre isso. Então, tem conteúdos, por exemplo, que a gente já publicou, que viralizou sem a pessoa ter aceitado a collab. Depois que aceitou a collab, daí, tipo, já tava viralizado e aceitou. Porque viu que viralizou. Então, entender o padrão de consumo é bem importante também do nosso público. E daí, isso é teste. Eu falei ontem nos meus stories, não tem como aprimorar uma coisa que não está sendo feita. Né? Um sonho não é lapidado. Tipo, ele só fica ali na ilusão até que eu começo a caminhar no que precisa ser feito e vou ajustando a minha rota. Então, a produção de conteúdo é isso também. Muda de acordo com cada rede social, sim. A gente tem que entender, mas existem alguns pontos que a gente pode usar a nosso favor. No caso de vocês, é collab. Cara... Boa. Conversa com a galera, sabe? Tipo, é um favor... Já sabe, né? Sim, óbvio. Eu acho que, assim, eu vejo muito como... É o mínimo que a pessoa que tá sentada aqui pode fazer. Porque vocês estão aqui me ouvindo durante sei lá quantas mil horas que a gente vai ficar aqui falando. 5 horas. Vocês entregam o conteúdo depois, né? Eu posso pegar e recortar e fazer na minha rede social. É o mínimo que eu posso fazer por vocês, é aceitar uma collab. De verdade. E eu falo isso como alguém que já está nos bastidores e é a minha opinião, sabe? É o mínimo o criador de conteúdo que tá ali, é o mínimo ele aceitar. Tá ouvindo, convidados? Exatamente. Vocês, convidados, sempre Strider, aceitem. André, sempre- Giannini. Vou citar nome mesmo. Sempre aceitem nossas collabs. Vamos enviar agora. É uma troca, né? É uma troca. Total. Todo mundo contribui com todo mundo. Legal. Nessa construção de uma agência de social media ainda, você trouxe um tema muito importante que é delegar. Muita gente tem essa dificuldade, realmente não sabe como lidar com isso, às vezes passa por situações de, ficar atucanado de trabalho e aí entender o que tem que delegar. Com quantos clientes você recomenda hoje um social media que está começando, está com 5, 10 clientes, ele começar a delegar para um designer, contratar mais um roteirista? Desde o primeiro. A parte de designer, eu não indico que o social media fique fazendo. Se você... Esté, eu tenho essa expertise, vou fazer. Beleza. Quando começar a bater uns 5, 6 clientes, já começa de botar alguém no radar. Eu suportei 30 pessoas sozinha. Só que eu tive um burnout. Então... Caraca. É a tua saúde que tá em jogo e é a tua forma de escalar também, sabe? Sim. Porque eu tinha 30 clientes desqualificados, cobrando R$500. Tipo, é muito trabalho pra pouca coisa, entendeu? Então, ter um design bom no teu time desde do primeiro ali, eu tenho a Bruna comigo. Tipo, a Bruna faz um trabalho excepcional. E a gente começou lá atrás. A primeira pessoa que eu contratei foi uma designer. Isso que eu ia perguntar. O primeiro passo para um social media nesse momento de escalada é um designer. Isso. Se ele for oferecer essa parte, né, de produção. Porque a minha empresa, ela oferece a parte estratégica mais a execução. Tem muito social media que oferece só o estratégico, vende só a estratégia. Que é o papel do social. Sim. Só que eu entendi... Eu acho que vale muito agregar valor com... Óbvio, porque se eu... É uma mão de obra barata, teoricamente. Se eu não entregar essa solução, alguém vai entregar. Então, eu posso ganhar dinheiro com isso, porque eu não vou ganhar. Exato. Não faz sentido nenhum, Total. né? E como que é a estrutura de uma agência de social media hoje? Uma agência grande como a sua? Vamos lá. A gente tem as designers no time. A gente tem editor de vídeo também, porque a gente entrega esse serviço. Tem outra social media junto comigo, que é as que fazem a parte da estratégia. Nós não temos ainda um gerente de projeto, que é bem importante para quem precisa, quem tem agência maior. Porque quanto mais vai crescendo, mais colaborador vai tendo, mais ruído vai tendo na comunicação. Então, isso é bem importante de você que estiver escalando olhar. Então, um gerente de projeto, é importante ter um CEO, talvez, lá mais na frente, que é a pessoa que vai pensar na inovação da empresa e tudo mais.
Principalmente a parte de comercial também. Você tem um time comercial fazendo nessa parte de prospecção. Alguém no CS também para trabalhar essa parte do cliente. A gente trabalha com uma equipe enxuta, então tem algumas pessoas que fazem mais de um papel ainda, né? Porque nós estamos em expansão. Modelo de startup. Exato, modelo de startup. Mas no modelo ideal, teria toda essa galera. O que aconteceu comigo? Era eu, daí veio a Bruna, que era designer, né? Daí uma designer, daí eu entendi que eu não dava mais conta de fazer todas as estratégias sozinha. Então, eu trouxe mais uma pessoa para ser social media junto comigo. Que hoje é meu braço direito, faz tudo comigo. Além disso, tem a parte do financeiro também, que a gente delega hoje. Contabilidade e financeiro. A gente tem alguém que olha para essa parte. E eu olho junto, né? Você tem que ter domínio sobre os indicadores, mas não necessariamente tem que estar fazendo toda essa parte. Então, ter alguém para cuidar dessa parte é importante. E assim, o social media que não olha para o financeiro vai quebrar. Porque o que acontece? Tem muita gente que começa a encher a equipe, e daí encher a equipe de gente júnior, porque não tem dinheiro para pagar. Daí soca um monte de júnior pra dentro, ninguém faz um trabalho bem feito, tá pagando um monte de salário ruim, não tem ninguém bom na equipe, não sabe. Daí eu pergunto, tá, mas e o caixa, como é que tá? Não, o caixa não tem. Zerado. E a reserva de emergência? Não sei nem o que é. E o teu salário é quanto? É o que vai entrando pra mim, eu vou usando. Tem que ter uma organização financeira, sabe? Eu digo que o dinheiro nos faz dormir em paz, o empreendedor. É óbvio que você anda no risco. Eu sou conservadora. É o meu modelo de trabalho hoje, né? É o meu perfil. Eu arrisco, porque primeiro, o empreendedor por natureza se arrisca, mas eu tenho que ter um caixa para eu conseguir entender que mês que vem eu tenho dinheiro para pagar minhas funcionárias, por exemplo. Para eu tomar o próximo passo, sabe? Eu não saio contratando, vamos contratar todo mundo e depois a gente vê porque a galera vai botar um monte de gente pro time. Não é assim. Quando a gente tem uma operação, não é assim que funciona. Se eu tô falando de comercial é uma coisa. Agora, se eu tô falando de operação, é diferente, né? Porque o designer não vai trazer cliente novo. É a galera do comercial que vai trazer. Então, eu olho pro comercial com muito carinho e é muito importante, é o coração, acho que da empresa, é importantíssimo, mas eu tenho uma estrutura aqui que precisa dar conta de tudo isso aqui que tá vindo, né? Então, existem fases. Eu acho que a empresa que tá na escala, ela vai perder performance em algum momento e daí ela tem que parar e olhar, beleza, agora vamos ajustar aqui, isso aqui, esse aqui, mas o financeiro é muito importante. Se você não tem dinheiro para contratar mais gente, não soca a gente para dentro. Fecha a empresa não, né? Fecha o time, fala, olha só, a gente tá com um problema aqui, vamos melhorar. E eu tenho, assim, graças a Deus, eu tenho hoje uma equipe, por conta da cultura que a gente implementou, de elas entenderem que... Não, obrigada. De elas entenderem que tem coisas que dá pra fazer e tem coisas que não dá ainda. Então, a gente se sente e fala, meninas, esse mês... Estamos mal das pernas. Estamos perdendo cliente, estamos levando o churn, o que a gente vai fazer? Não, fulano, ciclano, fala aqui com ele, vamos entrar aqui. Então, eu tenho um time muito unido hoje, sabe? Pô. Mas, para chegar nessa cultura, não foi fácil, né? Porque é uma coisa que você vai construindo. Teve gente que já saiu da empresa, que não deu certo. E vai ter, colaborador vai entrar, vai sair. Mas o que fica? O que fica é a pessoa entender que a gente tá no modelo de escala. A empresa não tá onde gostaria, nós estamos andando e por enquanto o salário é X, mas depois vai ser Y. Então, eu jogo muito, muito transparente com o meu time. Hoje é isso, para amanhã poder ser isso. Mas pra gente chegar nisso aqui, isso precisa acontecer. Então, o financeiro é muito importante, né? Sim. Quantos empreendedores que a gente conhece que não tem uma empresa regulamentada, né? Se você não paga imposto e fica sonegando imposto, pelo amor de Deus, sabe? Precisa ter uma regulamentação. Isso é jogo de gente grande. Isso é ser adulto. Não é viver na asa da mamãe que a gente fala, né? Você precisa ser adulto quando você tá com um negócio, né? Eu digo que eu entendi o poder da contabilidade quando eu precisei conversar com uma contadora. E eu não domino isso. Então, você tem que entender que você não vai dominar tudo. E essa foi a minha dor, né? Era muito minha dor. Porque eu queria entender de tudo. Eu queria saber tudo. Cara, você não vai saber tudo.
E quando eu contratei alguém para resolver a minha vida, tipo, hoje ela me mandou todas as notas fiscais de todos os clientes que ela mandou para todo mundo e eu não preciso fazer nada, só preciso pagar o imposto. E toma um tempo danado, né? E toma um tempo danado desenquadrar a empresa. Quando a gente teve que sair do MEI pro Simples, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tipo, foi recente que a gente realmente fez toda essa transição, porque deu ruim, né? Precisava fazer. Então, Que nem a palestra que ia ter lá no NL, que os meninos ficaram zoando lá, o Rômulo. Ah, qual que vai ser a tua palestra? Eu vou falar sobre o MEI milionário. Era o tema, ele tava zoando, né? O MEI milionário. Mas a gente conversou aqui com a contadora, com a Bibiana, e ela falou, cara, que ela pegou cliente MEI que faturou milhões em infoproduto. Falou, cara, Então. e que momento que isso aconteceu? em que momento que você não declarou? Então, isso é muito importante, sabe? A pessoa entrar... Eu sei que você vai entrar cru, ninguém ensinou a gente a ter educação, ninguém ensinou educação financeira na escola, ninguém ensina como que você tem que ser um chefe, como você tem que ser um líder, porque tem momentos que você precisa ser chefe, tem momentos que você precisa ser líder. Existe um momento de cada coisa, né? Ninguém te ensinou a ser gestor. Cara, eu comecei a empreender com 19 anos. Com 19 anos, o que tu sabe da vida? Com 24, eu acho que eu não sei muita coisa. Então, há 4 anos atrás, eu também tinha várias coisas para serem lapidadas. E eu fui aprendendo. Só que você tem que entender que no meio do caminho vai chegar a informação. E daí é uma escolha tua. Você continuar sendo leigo ou você se aprofundar nisso, né? Porque eu entendi que existe uma responsabilidade no meio de tudo isso. Porque hoje, eu tenho um time... contando financeiro e contador e tal, dá 7 pessoas comigo. Então, eu alimento 7 pessoas junto comigo. Você tem que ter uma responsabilidade. O líder... 7 pessoas direto, porque indiretamente essa conta já vai para Não, 14, vai bem 15, 20. Vai bem maior. Mas imagina, tipo, às vezes eu não tô com vontade, eu penso, mas existem 7 pessoas que estão dependendo de você, sabe? Então, é você entender que tem uma responsabilidade. E... a urgência também tem uma responsabilidade de você ser sozinho, porque eu cuidava de, imagina, 30 pessoas. Nossa. Né? Cara, eu acho muita coisa. Na moral, eu quando a gente tinha 8, eu já falei assim, vamos botar a gente pra dentro, porque, caraca, é muita coisa. Ainda mais social media que, A demanda é muito pô, alta. no tráfego pago, você acerta ali a mão, você coloca ali e vai rodar, mas a... Social media, a diferente, demanda é é muito diferente. maior. Assim, que nem eu falei, né? 5 ou 6 clientes eu já botaria a gente pra dentro, hoje. Boa. Com a consciência que eu tenho hoje, né? Pensando em escala, né? Pensando em escala, dinheiro, tudo. E como hoje, você falou agora há pouco que você entendeu que o coração da empresa é o comercial. Como que funciona a sua captação hoje? Eu tenho muito cliente de indicação ainda. Então, eventos, por exemplo, como o NL que eu vou, é muito potencial de cliente, assim, né? Então, eu participo de muito evento, eu vou quase todo mês para evento. E a galera que eu atendo me indica muito. Então, todo dia, sem mentira, faz 4 anos que todo dia alguém pede um orçamento de social media no meu direct ou no meu WhatsApp. Todo dia. Então, vem muito de fora. Eu ainda não rodo tráfego, mas isso vai mudar, né? A gente vai mudar toda a estrutura esse ano, porque a indicação ela é muito boa, é um lead muito qualificado, mas ele é limitado. Não é escalável. Não é escalável, exatamente. Então, você sai de contrato de 2 mil e pouco e vai para contratos maiores quando você tá numa negociação maior. Então, por conta de faturamento, hoje a gente tá aumentando o nosso leque para trazer essa parte de captação, né? Mas eu que faço comercial ainda, eu que sou a parte do comercial, e vem muito por indicação ainda. Muito mesmo. Mas evento assim. funciona pra caramba, né? Muito. Tu pega muito nicho de infoprodutores? Muito. É um nicho que também todo mundo se conhece, né? Muito mesmo. Então, a chance de indicação é muito grande. Por exemplo, tem um cliente meu, ele me trouxe 3. Pô. Desses 3, ele me trouxe mais 3. E assim vai indo. Puta e cliente, daí hein? esses 3 vem mais 3. Puta cliente. É. Não, ele me liga na hora. Tipo, tem gente que é uma coisa de gratidão. E eu adoro ser liderada por ele, por exemplo. Ele me ensina muito sobre liderança. É uma pessoa que, tipo assim, a gente lida com lançamentos milionários, né? São clientes muito grandes. E a gente conversa até nas nossas reuniões. No meu criativo, às vezes mora 300 mil reais. Caraca. No Reels que eu subi. Com automação que leva pra tal coisa. Isso que eu ia perguntar. Dentro da tua estratégia de social media, você utiliza muito meios, por exemplo, ManyChat para monetização?
Sim, a gente usa, mas a gente não configura. Esse não é meu trabalho. Ah, entendi. Eu não entrego esse serviço. O que eu tenho, eu conheço pessoas que fazem, e daí eu indico. Não é a minha expertise, eu deleguei essa parte. Entendi. Mas toda a estrutura de comunicação voltada para levar para o Isso, Moneychat. sim. Nossa, quem é infoprodutor, tá maluco, tem que usar. E social selling vocês utilizam? Não usamos. Cara, tô Mas com um case lá que, cara, tá faturando tá legal. crescendo muito. Muito, muito, muito. Convertendo muito a partir de social selling, cara. É, muito mesmo. Tá crescendo cada vez mais. Social selling. Legal. Mas a gente não entrega ainda. Mas, assim, o que acontece, né? O mercado vai mudando muito. E você tem que acompanhar tudo que vai acontecendo no mercado. Então, esse ano eu parei e falei assim, cara, entregar essa social media já não é mais o que eu quero fazer. Diferencial. Entende? O que eu posso fazer de diferente? O que eu tenho que agregar junto? Eu tenho que ter um parceiro fixo, talvez, para alguma coisa. Eu tenho que trazer todas as soluções. Ser drop service, que chama. Drop service. É. Nossa, nos Estados Unidos isso aí a galera utiliza demais. Então, o que eu tenho que fazer para me destacar? E eu fui com esse questionamento para a NL. E todas as rodas que eu sentei, e eu ouvi muito dessa vez, e eu sempre escuto muito, era para entender e reformular, porque a gente tem que estar se aprimorando a todo momento, né? Então, hoje a nossa base é o social media, mas não é tudo. Tem muito mais coisas envolvidas atrás disso. agora, Porque, como por que ele- exemplo, um cliente nosso que vai para um podcast, a gente orienta ele tudo que ele tem que falar. Porque todo o conteúdo que vai subir para a rede social dele, desse podcast, a chance de viralizar é grande. Então, se eu mando um cliente alinhado com o que eu quero que ele fale, para mim é maravilhoso, né? Então, eu invisto meu tempo nisso de orientá-lo, frase de efeito, tudo. A gente dá, tipo, um roteiro, ó, lindo. Se ele te perguntar isso, provavelmente fale isso. Então, eu preparo o cliente. É óbvio que isso é muito espontâneo, porque é o dia a dia do cliente. Mas tu entra com uma direção. Tá orientado, né? Tá orientado. Então, a gente faz isso. Quando vai pra palestra, mesma coisa, sabe? Pra levar... vamos ter um post no feed que vai ativar tal coisa e vai levar... E vai ser uma captação de lead. Então, tem que pensar em tudo isso, sabe? Porque são oportunidades. Toda vez que o meu expert pisa num palco, fala num microfone, eu tô trazendo potenciais clientes pra dentro do Instagram dele. Como que eu vou lidar com esse seguidor? Como eu vou fazer ele comprar de mim? Isso é o papel do social media. Ser estrategista. Não só ser um fazedor de post. E precisa de mais profissionais assim. Precisa. E o mercado tá mudando pra caramba agora. Muito. Com inteligência artificial. Quem é ruim só faz post, vai ficar. Vai morrer na praia, assim. Tem muita gente que é contra a IA, eu fico indignada em relação a isso também. Porque a inteligência artificial, ela tá vindo para potencializar as coisas. É a mesma coisa. Pensa, antes da pandemia, a gente comprava online. Mas agora a gente compra muito mais. Né? É, tipo, absurdamente maior. E o Brasil não tem quase nada de compra online. Compara com os Estados Unidos. Black Friday tem... Não sei se vocês já viram aquele mapinha que fica, tipo... Acho que é mapa de calor que chama, né? Sim. É bizarro. O Brasil tem, tipo, um pouquinho, assim, de verde. Lá é uma loucura, assim. Então, isso vai vir cada vez mais forte. A gente vai viver cada vez uma era mais digital. As coisas vão mudar, já estão mudando, vão mudar. A pandemia potencializou. Mas o mercado é gigante, tem espaço para todo mundo. Tem gente que vende encapsulado, tem gente que vende um monte de coisa. Cara, mas as pessoas só vendem porque tem espaço. Sim, Então, total. o que você se identifica para conseguir trabalhar? Olha para isso, sabe? Tem muita gente que me procura, eu não sei o que eu quero fazer. Tá, mas o que tu gosta de fazer? As 3 perguntinhas que mudaram a minha vida foi porque eu parei para me escutar. O que eu gostava de fazer? Eu sou isso, isso e aquilo. Acho que eu posso me desenvolver nisso. Então vai, meu filho. Testa. E joga. Né? Tenta. Foda. Faz, na verdade, não tenta. Tentar não Faça. fazer. Execução. Faça. Execute. Eu sou do time do executa, assim. Muito, muito forte. Eu acho que essa diferença do grande empresário e do empresário que está prosperando é, de fato, você pegar aquele conhecimento e colocar a mão na massa. Com Não certeza. tem outro meio. Conhecimento está disperso na sociedade. Basta você querer aprender. Frase Porra. de efeito, hein? Não, essa foi Eu bonita. roubei do Bruno Perini. Mas é fato, ele falou isso ele fez total sentido, cara. Pô, hoje o conhecimento, você tem conhecimento de tudo.
Só que assim, ele não tá organizado. Exatamente. Você vai lá no YouTube, vai ter tudo. Agora você vai ter uma mentoria, você vai ter alguém que fez isso, criou um método e vai te ensinar o passo a passo, vai economizar muito tempo. Mas, cara, se você quiser ir sozinho, você vai encontrar. Eu digo que existe uma linha do tempo que toda pessoa deveria passar, que é, sou ignorante, procuro no Google e consumo no online ali, né, sem pagar aquele conteúdo. Beleza. Me identifiquei com uma pessoa, então eu vou comprar um curso dela que traz uma metodologia com as coisas que eu quero aprender. Beleza. Desse curso, eu começo a executar. Ah, Esté, comecei a executar, tá começando a ter uns problemas aqui. Mentoria. A mentoria é isso. É você aprender com quem tá fazendo. Eu fico indignada como tem um monte de mentor que não faz aquilo que tá vendendo. Gente, busquem por bons mentores e pessoas que estão executando. Skin the game, né? Exatamente. Eu falei uma frase lá no NL, do nada, assim, junto a um grupo de pessoas, eu falei, cuidado com com o que vocês escutam. Com as verdades absolutas. Que a gente tá no meio do digital, tem muita gente que quer falar de faturamento e tudo mais. Eu demorei muito tempo pra falar de faturamento, acho que era uma crença limitante minha. Eu queria mostrar o que eu tava fazendo. E quando as minhas mentoradas entram, que eu dou mentoria, elas falam assim, Sté, eu quero ouvir como não errar. Porque Boa. eu vou errar. Mas você já errou antes que eu. Então eu compro o teu erro. Mentoria é isso, né? Exato. Também. Tempo, né? Você tá comprando Tempo tempo. demais. Isso porque tudo que vem antes, tipo conceitualização e tudo mais, é curso. Tem que ter gravado o curso pra isso. Depois você vai pra prática. Mentoria não é pra você ficar o resto da vida com aquela pessoa ali. É pra você aprender com ela aquilo que você não sabe que você não sabe. Quando eu entrei numa mentoria, ano passado eu entrei numa mentoria, eu falei pra ele assim, eu não sei o que eu não sei. E é por isso que eu tô comprando de você, porque eu acho que você sabe mais que eu. E eu quero que você saiba mais que eu, porque eu tô te pagando bastante. E realmente sabia mais do que eu. Me trouxe um direcionamento e uma maturidade de empresária que eu não tinha. Eu era muito ainda empreendedora naquela cabecinha de não olhar mais pro macro, só pro micro, Tem sabe? até uma diferença, né, do empreendedor para o empresário em si. Ser um perfil de empresário. Você olha muitas vezes muito pra operação e não pra empresa. Tipo, a empresa tem a operação, faz parte da empresa, mas aí tem mais outras áreas de apoio. Tem o comercial, tem o financeiro, tem qual que vai ser o próximo passo. Como Exato. você vai O crescer. tático, né? Pô, legal. O tático. E sair do... É aí que a gente começa a jogar um jogo diferente. Por exemplo, o meu mentor falou assim pra mim, é muito mais fácil fazer uma linha editorial do que pensar em como a gente vai trazer mais gente pro comercial pra, tipo, estourar e você ser muito grande, né? Eu falei, é mais fácil. É mais fácil você ficar na operação ali, fazendo aquilo ali todo dia, achando que você tá arrasando. E eu não tava. Então, eu olhei e falei assim, cara, tá errado. Porque nos últimos meses tá bom, eu cresci, mas eu ainda não tô onde eu quero. O que eu tô errando? Porque tem gente que não tá fazendo e tá tendo resultado, eu não tô tendo. Ele falou, porque você tá muito no operacional. E não é fácil pra quem... Imagina, a minha terapeuta costuma dizer que era meu bebezinho. Eu tava segurando e ele não queria soltar. E empresa é o quê? Pra você crescer, você tem que deixar as pessoas crescerem com você. Tem que ter gente difícil. boa perto de você, sabe? Tipo, pagar por um bom colaborador é importante. Sim. Valorize quem está do seu lado, porque bons colaboradores formam boas empresas. Então, Sim. tem que ter uma galera boa com você. E aí a gente entraria num outro papo que iria longe, que é quando a empresa ela tá crescendo, qual que é a dor? Pessoas. Então aí tem uma outra longa jornada, né? É. Nossa senhora. Isso aí, Rafa. Papo bom pra Bom caramba, demais, hein? bom pra caramba. Foi uma aula aí sobre social media. Acho que vai ter outros episódios, vai ter, tipo, outros Com momentos, certeza. porque a Vai gente ter tem reunião agora também depois, né? acho que é Vamos falar de business aí, quem sabe. Conversar um pouco com a Esté aí, aprender um pouco mais, porque, porra, que papo Caraca, bom. caraca. Fala bem, parabéns. Tava certo que a gente falou que você era comunicadora. Que bom. A gente tem aí, ó, um papo pra falar só de inteligência artificial. Opa, olha aí, ó. Oh, Parte isso. 2 confirmada já, então. Boa. Quem sabe até lá a gente já vai estar ao vivo, né? Pô, quem sabe? Quem sabe? 6 horinhas de Quem novo. sabe faz ao vivo. Queria te agradecer por ter disponibilizado seu tempo de estar aqui, trocando, ensinando a gente, na verdade. Pô, muito bom o papo, foi muito legal, aprendi bastante coisa, inclusive a gente faz muita coisa errada. Obrigado por estar aqui. E onde que a galera pode te encontrar? Eu que agradeço pelo convite, pelo tempo de vocês também, de abrirem esse espaço para as pessoas aprenderem e eu poder falar.
As pessoas me encontram no Instagram, no TikTok, @StéSocialMedia, principalmente no Instagram. E daí nossa empresa é a Iris MKT, Boa. mas principalmente no Instagram, que Por que eu... Iris? Não, é a agência, né? A Iris de Agência Iris. Ah, entendi. Porque o nome da agência é Iris. Entendi. Iris é a deusa da comunicação. Boa, toma, boa. toma É do essa. arco-íris, ó, É que eu mesmo? uso. Termina o episódio com essa. O arco-íris leva uma informação para outro lugar de uma forma diferente. legal. Se vocês pararem pra pensar. Então foi Caraca. por isso, Iris. Muito bom. Da hora. E eu que agradeço. Foi muito bom o papo e estou aberta para outras conversas também, quando quiserem. Bora. Excelente. E aí, Rafa, e você? Onde que a galera te encontra? Pô, a galera me encontra no @FinkRafa, F-I-N-K Rafa. E você, Fê? Show. No Instagram, @EuFernandoQuilice. Fernando tá mandando bem no conteúdo, hein? Arrumei alguém pra me ajudar, né? Tá voando. Mais uma vez, obrigado, Burger King. Patrocina a gente. Senão eu vou lá pro como é que eu não lembrei Dr. disso, Hair. Vou botar cabelo. Mas, galera, muito obrigado. Siga a gente, repito, quando a gente vai ver as estatísticas do canal, mais de 80% das pessoas que assistem a gente não segue. Isso é falta de peteleco no vergonha ouvido. na cara. É um botão que você tem que apertar e ajuda a gente pra caramba. Então siga a gente ali no YouTube, no Instagram, aonde você tá vendo a gente, pô, só clicar num botão, não custa nada. Não custa nada. Só isso. Excelente. Valeu, galera, e até a próxima. Tchau e benção.